Bem, meus irmãos, a nossa mensagem hoje, o tema dela é desembrulhando o maior presente de Natal. Existe uma sensação maravilhosa que é desembrulhar um presente. Existe um mistério, uma expectativa, um desejo de ganhar o que sempre sonhou, ou uma coisa que você precisa. Mas você já foi surpreendido por um presente? Você já ganhou algo que superou as suas expectativas? E você disse, esse é o presente. Quando um presente supera as expectativas, ele normalmente pode vir em um embrulho muito simples. Ou de uma pessoa humilde. Nós, quando olhamos a embalagem do presente, achamos que a coisa talvez seja muito pequena. Você já deve ter ganho uma coisa que você pegou assim, você tem um negócio pequenininho, parece que, eu acho que não deve ser tão... Mas quando você abre, você se surpreende com o que está ali. Eu quero te falar de um presente. O presente que nós recebemos no Natal. Esse presente é Jesus Cristo. Eu sei que isso é uma frase que você diz, eu já ouvi isso o tempo todo. E às vezes é tão repetida essa frase que ela perde o sentido. Mas a realidade é que o mundo, ele despreza esse presente. As pessoas normalmente acham que já sabem o custo que esse presente tem. Muitos acham até que já tem Jesus. É claro, ele é um presente, eu já ganhei Jesus de presente de Natal, eu já ganhei Jesus. Mas tenho certeza de que você já abriu esse presente e contemplou ele como algo para você. Eu tenho certeza que se você fez isso, nunca mais você foi o mesmo. Quando você realmente entende o verdadeiro presente que Jesus é. É assim que Deus trabalha. A fé, ela não se apoia na ostentação humana, na capacidade humana. Por isso, o menino que estava sujo de sangue, chorando em uma simples manjedoura, que era o lugar onde os animais comiam, era um lugar que a gente imagina, como a gente colocou ali, né, aquela representaçãozinha ali, a gente imagina que é de madeira, não é? Mas não era. Na realidade, era entalhado em pedra. A manjedoura era o lugar onde você colocava para os bichos comerem e era entalhado em pedra. Aquele menino que nasceu naquele lugar onde os animais comiam. O nascimento de uma criança, e naquele período, era um episódio que trazia uma grande festa para toda a família. A família, depois que a mulher engravidava, a família ficava na expectativa durante 9 meses de preparação. E se fosse um menino, a festa era maior, porque era o primogênito. E na lei judaica isso tinha um peso muito forte. Um casal muito jovem se envolveu nessa história. Segundo os historiadores especialistas em história judaica, eles afirmam aproximadamente que José tinha entre 18 a 20 anos de idade. Tem pessoas que acham que José era um velho. Não, ele era um rapaz jovem. Porque na tradição judaica, o casamento tinha que acontecer entre os 18 e 20 anos para os jovens, para os homens. E Maria, provavelmente, ela tinha por volta de 14 anos de idade. Porque a menina já poderia ser prometida para casamento logo após o período menstrual dela iniciar. Ela já poderia começar a ser prometida. E aí ela noivava, era desposada. O desposamento passava muitas vezes muitos meses e até anos, até que esse noivado redundasse em casamento. E o rapaz, então nós temos um rapaz de mais ou menos 20 anos de idade e uma jovem de mais ou menos 14 anos, passando por essa experiência, sozinhos, sem nenhum tipo de amparo familiar. Eles estavam assustados, sob o peso de uma lei terrível, a lei lá de que deveria ser feito o recenseamento. Na sequência, eles receberam um aviso de fugir. Eu imagino José dizendo assim, agora o que é que eu vou fazer? José, responsável,
humanamente falando, por essa pequena família, precisava cuidar do maior presente que a humanidade poderia receber. Tenta imaginar o coração deles, a alegria e ao mesmo tempo o medo, as expectativas quebradas, pois se Maria carregava no seu ventre o Messias prometido, o rei de Israel, aquele que havia sido prometido por quase 5.000 anos, aquele que era Deus entrando na história, como poderia nascer de uma maneira tão simples, tão pobre, tão escondida, como se fosse um criminoso, tão frágil? Vamos ler o relato de uma maneira mais clara? A gente vai só ler. Vamos lá para Mateus, capítulo 1. Foi mais ou menos o que a gente já leu aqui no começo. Mateus, capítulo 1. A gente vai ver do verso 18 ao verso 25. Eu vou tentar colocar em ordem os acontecimentos, para que vocês possam entender como foi que se processou e a gente tire também muito fantasma da cabeça, porque infelizmente por causa dos filmes, por causa da cultura, por causa da tradição, a gente coloca muita coisa na cabeça que não é bíblica. Por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 18, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, ou seja, logo após ali o período menstrual se iniciar, ela havia sido prometida para casar com o jovem José. Ele um rapaz de aproximadamente 20 anos, ela uma moça de aproximadamente 13 anos. Havia sido prometida para casar com ele. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu-la deixar sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Ou seja, ele foi buscar ela. Eu acho que a família disse assim: peraí, a festa? E a comemoração que a gente está organizando? Não vou receber ela como esposa. Por quê? O que foi que houve? O que aconteceu, José? Eu vou receber ela por esposa. E recebeu Maria por esposa. O verso 25 dá uma mensagem importante que quebra qualquer tradição que você aí acha que a tradição católica está correta. Olha só, verso 25. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Vamos à lógica. Ele não teve relações com ela até que ela desse à luz, significando que posteriormente ele teve. É lógica, uma lógica básica, simples. Então ela não foi virgem, imaculada até o fim da vida, não foi. Isso é uma história, isso é uma tradição, isso é uma invenção de um pensamento mariólatra. Isso é uma invenção, apenas uma tradição antibíblica. Quando a gente vai lá para Lucas, aí você vai deixar marcado aí Mateus, aí você vai voltar lá para Lucas. A gente vai dar continuidade dessa história em Lucas, depois a gente vai voltar para Mateus de novo. Lá em Lucas, capítulo 2, seria mais ou menos, guardadas as devidas proporções, uma continuidade da história. Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 20, a gente vê o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Essa informação histórica, ela é extremamente importante, porque quando você vai para os historiadores, para os arqueólogos, fazer verificação dessa informação, você percebe que essa informação aqui se processa 6 anos antes do que o nosso calendário diz que Jesus nasceu. Então, na realidade, a gente não estaria em 2022, a gente estaria em 2022 mais 6 anos.
né? Se a gente fosse analisar realmente ao pé da letra. Verso 4, José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. As casas, elas tinham hospedarias, o que não era um hotel, gente. A hospedaria era uma casa de família que você separava um cômodo da casa para hospedar pessoas e fazer uma renda extra. Era assim que funcionava. Como estava acontecendo o período de recenseamento, muitas pessoas haviam ido àquela cidade pequena porque eles eram descendentes de muitas famílias daquela região. Então, provavelmente, os donos daquele local já haviam hospedado seus familiares nos quartos da casa. Mas existia um outro quarto que, num período do frio, que provavelmente era esse período aqui, os animais eram permitidos que eles ficassem nesse local que ficava embaixo da casa. E nesse local tinha uma manjedoura, que é onde se colocava comida para os bichos. Não é fato de que Jesus nasceu no meio dos animais, como a gente vê nos relatos do presépio de Natal, né? Aqueles presépiozinhos de Natal. A Bíblia não faz relato disso. Mas ele nasceu em um local que foi deixado. Olha, faz o seguinte, a gente não tem canto para vocês. Então, mas tem um lugar ali que os bichos ficam. Vocês querem ir para lá? E ele foi para lá. E quando o menino nasceu, foi colocado numa manjedoura, que era as casas elas eram feitas em regiões rochosas. E provavelmente existia uma rocha muito grande próximo naquela casa. E a casa, então, ela podia ter um primeiro andar, um segundo andar, e na região onde os animais ficavam, tinham rochas que foram entalhadas e se fez uma manjedoura para colocar comida de bicho. Então foi ali onde ela enrolou o menino, porque era um tempo frio, estavam naquele lugar, porque não podia nascer no meio, senão ele ia morrer congelado, e colocou o menino naquela manjedoura ali, ou seja, Deus entrou na história dessa forma. O verso 6 diz, aconteceu que estando ali, chegou o tempo dela ter a criança, então Maria deu à luz, no verso 7. O verso 8 diz, havia naquela mesma região pastores que vinham nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-os no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Vamos voltar lá para Mateus agora, Mateus capítulo 2. Agora, em Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 15, a gente vê a visita dos magos. Os magos, eles não visitaram na hora que Jesus nasceu. Foram alguns dias ou talvez meses depois. Não, ou seja, aquela imagem que você tem do presépio, ela está completamente equivocada. Não tinha bichinho, não tinha os magos. Os únicos que viram Jesus naquele momento foram os pastores. Foram os únicos que viram Jesus ali naquele momento. Aí, quando o capítulo 2 de Mateus, verso 1 diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente. Não eram 3. A Bíblia não diz que eram 3. Então, os 3 reis magos. Não, a Bíblia não diz a quantidade, diz que eram os reis. As pessoas dizem essa quantidade por causa dos presentes que eles trazem, mas não tem isso. Vamos ler.
uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ver isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo devia nascer. Ele respondeu: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse: vão, busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem um rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, olha aí, na casa, estão vendo? Já não é mais um lugar lá onde ficavam, entrando na casa, eles estavam numa casa agora, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. E aí na sequência nós sabemos que Herodes mandou que todas as crianças de até 2 anos, olha aí que interessante, né? Por que de até 2 anos? Por que não foi só atrás dos recém-nascidos? Porque não se sabia ao certo quanto tempo Jesus havia nascido. Então, para garantir, ele disse: até crianças de até 2 anos, vocês vão matar. E aí, ele acaba praticando essa atrocidade e matando centenas de crianças naquela cidade, mandando matar centenas de crianças naquela cidade. Meus irmãos, esse é o presente. O grande problema é que nem todos desembrulham esse presente. O presente foi dado, o presente está na tua casa, o presente está diante de você, mas nem todo mundo abre o presente. Nem todo mundo desembrulha o presente. Ele veio até nós, ele veio até a sua porta, ele entrou ali na sua casa, mas ele está numa mesa, ele está numa gaveta, ele está num quarto escondido, empoeirado. O presente ele veio, mas o mundo não quis abrir o presente para que esse presente faça diferença na sua vida. Jesus ele vai iniciar a missão que vai nos levar a desembrulhar esse presente. Vamos para Mateus capítulo 4, verso 12 a 17. Jesus diz assim, Mateus diz assim, Mateus 4, do 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqueles que abrem o presente são iluminados por aquilo que o presente tem a oferecer. E a mensagem que o presente dá não é vida boa, não é bênçãos materiais, não é vida sem problemas, não é vida sem tribulações. O que o presente nos dá é o que Jesus diz no verso 17, que é a principal mensagem do Evangelho. Verso 17, daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ao desembrulhar o presente, o reino dos céus se torna realidade em nossas vidas. Ao desembrulhar o presente, o reino de Deus se torna realidade entre nós. Eu quero aqui te convidar então a desembrulhar esse presente comigo. Vamos analisar o que realmente Deus quer fazer por meio do seu filho na sua vida.
O que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? Que reino é esse? De que forma eu posso fazer parte desse reino? De que maneira, ao fazer parte desse reino, o presente de Natal se torna real na minha vida? O que é o reino de Deus? Vamos agora para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, Jesus usa algumas parábolas para falar sobre o reino dos céus. Ao usar essas parábolas, nós podemos entender um pouco para o que Jesus veio. E por que Jesus diz: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O reino de Deus é uma realidade. O reino de Deus é algo inevitável. O reino de Deus, ninguém poderá escapar dos efeitos desse reino nesse mundo. Por isso Jesus ele avisa: arrependam-se e creiam no Evangelho, pois é chegado o reino de Deus. Cristo não veio para ser apenas um presente, mas ele veio para nos presentear com a vida eterna, para nos presentear com a entrada no reino de Deus. Mateus 13, do 24 ao 30, é dito uma parábola que nos mostra que o reino dos céus não é para todos, como a gente às vezes escuta por aí. Infelizmente, essa ideia de que todos são filhos de Deus não é uma ideia bíblica. Todos podem se tornar filhos de Deus. Não há acepção para a adoção. Mas nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas é necessário saber qual é a vontade do Pai. É necessário querer viver a vontade do Pai. Mateus, do 13, do 24 ao 30, é dito isso para a gente. Vamos olhar. Mateus 13, a partir do 24. Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Ou seja, ele lançou semente. O seu campo recebeu boa semente. No verso 25, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Enquanto o dono estava dormindo, enquanto os empregados estavam dormindo, o inimigo lançou uma falsa semente, lançou uma semente que não dá fruto, uma semente do joio. E para quem conhece um pouco da história, sabe que o trigo e o joio são idênticos. O trigo e o joio, quando você olha para eles, você não vê diferença. Parece ser a mesma planta. A diferença é que um dá fruto e o outro não dá nada. A diferença é que quando o fruto chega, um é útil e o outro é inútil. O joio foi lançado no meio do trigo. Então significa dizer que no reino de Deus há joio e há trigo. O verso 26 diz: e quando as plantas cresceram e produziram frutos, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Quando eles perceberam detalhes que ajudavam a identificar que havia joio no meio do trigo, eles disseram: Senhor, deixe-nos ir lá tirar, porque se a gente olhar com todo cuidado, se nós olharmos no detalhe, nós vamos perceber o joio e vamos arrancar o joio. E o Senhor disse: não façam isso, porque mesmo olhando com detalhe, mesmo sendo cautelosos, pode ser que vocês arranquem o trigo sem perceber.
achando que é joio. E deixem o joio, achando que é trigo. Não façam assim. Esperem, porque os frutos virão. E quando chegar o tempo de contar os frutos, de olhar os frutos, vocês saberão o que é o joio e o que é o trigo. E o meu Pai arrancará. E aquele que é o ceifeiro virá separar o trigo do joio. Meus irmãos, o reino dos céus não é um local ou uma comunidade que só tem trigo. O reino dos céus também tem um joio no meio dele. A dinâmica desse reino tem também as suas sabotagens. O inimigo tenta sabotar o reino de Deus. E você pode muitas vezes olhar para uma igreja bíblica, uma comunidade saudável, e achar que lá não tem descrentes. O hall de membros da nossa igreja, com certeza, tem incrédulos nele. Porque eles são muito parecidos. Agem de maneira muito semelhante. Falam de maneira muito igual. Mas os frutos mostram. Meus irmãos, você já teve a sensação de você ver uma pessoa que às vezes é crente há anos e o cara age de uma maneira que você diz, meu Deus, como é que esse cara diz que é crente? E faz isso, escondido, faz isso, mente descaradamente, é fofoqueiro, gosta de formar grupo, gosta de agir de maneira dentro da igreja. Como pode? E quando todo mundo olha, fica até difícil você apontar pessoas assim. Você vê, você sente o mau cheiro, você sente que há algo errado, mas parece que você não consegue provar. Já tiveram essa sensação? Eu, como pastor, tenho essa sensação de que tem pessoas aqui no nosso meio que são joio. Porque eu vejo nas atitudes, eu vejo no jeito. A pessoa namora com o mundo, a pessoa ama o mundo, mas fica ali, escondidinho, tentando fazer de conta que ninguém veja. Só é você botar todo mundo para trabalhar junto, aí você percebe. Quem é trigo, está trabalhando com amor, está tentando fazer. O joio fica reclamando o tempo todo, quer fazer confusão, não aceita. Diz que quer ajudar, mas não aceita aquilo que você pediu para ajudar. Pastor, eu posso varrer aqui? Pode, meu irmão. Ixi, eu não aguento varrer. Isso é Aí o pastor vai embora, aí chega um irmão. Aí, não sei porque que o pastor foi me pedir para varrer. Mas foi você mesmo que pediu. Aí você começa depois a descobrir e ouvir relatos e ouvir coisas. É joio. Mas a gente não consegue identificar. Se eu chegar e disser, meus irmãos, fulano de tal é um joio no meio do trigo. Vamos arrancá-lo. Como é que eu vou saber se é mesmo ou se não é? Será que não é também só um crente fraco? Será que não é somente um crente que está se afastando dos caminhos do Senhor e que está perdendo a capacidade de dar fruto? E se eu arrancar, será que eu vou arrancar realmente aquilo que... E aí o reino dos céus disse o seguinte, deixa crescer junto, porque um dia o Senhor vai separar. Não se engane, Igreja Batista da Graça, eu quero falar para os membros aqui, não estou falando aqui para os visitantes não, certo? Estou falando só para os membros da nossa igreja. Meus irmãos, vocês vão se impressionar. Mas fulano não cantava, fulano não pregava, fulano não dava estudo, fulano não estava todo domingo, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano... Meu irmão, é joio. E quem é membro dessa igreja e que é joio, vigie, se liga, abre os olhos, porque tu vai pegar descendo, se você não se arrepender. Pastor, como é que eu sei se eu sou joio? Olhe para a sua vida, olhe para as suas obras. Você tem uma intimidade com Deus que te faz ter receio do pecado? Você tem uma intimidade com Deus que faz, às vezes até você tem um desejo de pecar, mas você diz assim, não, Deus não se agrada disso. Você até fala uma bobagem para um irmão da igreja, mas depois você fica se sentindo mal e dizendo, poxa, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui dizer isso? Mas gente que está dentro da igreja, na politicagem, no grupinho, na coisinha, fingindo, acabou, um dia a máscara vai cair, porque de Deus não se zomba, ninguém engana Deus. Então, a primeira coisa quando a gente desembrulha esse presente é entender que a realidade de que o reino dos céus não é para todos que dizem que são do reino.
Porque tem os que dizem que são e são apenas joio plantado pelo diabo no meio do trigo. É apenas isso. E aí, meus irmãos, para você que é trigo da Batista da Graça, você vai se decepcionar com pessoas aqui dentro. Mas não culpe o evangelho por elas. Não se decepcione com Cristo por causa delas. Pode ser que você esteja convivendo com um joio e você não sabe. Não siga o exemplo delas, porque pode ser um joio que vai pegar descendo para o inferno e ele está querendo que você perca a capacidade de dar fruto. Não combina. A amizade, a liga não vai dar, não vai colar, não vai conseguir dar certo. Então o reino dos céus não é todo mundo cantando e pulando em direção ao sol, porque o pôr do sol e todo mundo... Não, tem joio ali também. Tem gente ruim, mentirosa, pilantra, safado dentro da igreja. Tem membro, anos dentro da igreja, tem. E o pastor que disser que a igreja dele não tem é um mentiroso e é antibíblico, porque eu estou acabando de ler um texto que diz que tem. Então o que a gente tem que ter consciência é de que existe. Eu converso muito com os meus filhos e digo, cuidado com os filhos dos crentes, porque não é porque é filho de crente que é crente, ou não é porque foi batizado que é crente. Abra o olho. Amizade cega dentro de igreja também está errado. Abra o olho. Porque você pode ser amigo de um joio e não sabe. E esse joio está destruindo a tua vida e tua espiritualidade e você não sabe. Outra característica que a gente vê é que o reino dos céus, ele é subestimado. O mundo olha para o reino dos céus e acha que isso é lixo. Acha que não presta, acha que é pequeno, acha que é inútil. Eu lembro quando eu comuniquei a alguns amigos que eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu ia assumir o ministério, alguns chegaram a dizer, meu amigo, tu é doido? E a maioria fez o seguinte comentário, pegasse uma boquinha, não foi? Vai ganhar uma grana, né? Porque o que eu vejo que tem aí de pastor rico, foi o que os caras disseram. Ou seja, eu não saí de uma empresa para o reino dos céus. Eu saí de uma empresa para uma mega empresa, nos olhos deles, para ganhar muito dinheiro. Porque o mundo despreza o que é o reino dos céus. O mundo acha que o reino dos céus só é atraente se tiver muito dinheiro. Só é atraente se tiver muito poder. Só é atraente se tiver muita vantagem. Então o mundo subestima o reino dos céus. Jesus ele havia dito isso, que o mundo iria subestimar o reino dos céus. Mateus capítulo 13, versos 31 e 32 diz exatamente isso. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior do que as hortaliças. E chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. O reino dos céus é como uma semente tão insignificante de início, tão pequena, que muitas vezes é desprezada. Ah, daqui não vai sair nada. Essa semente é muito pequena. Mas Jesus disse que quando ela dá fruto, quando ela cresce, ela se torna uma das maiores árvores. O reino dos céus, então, ele é subestimado. Mas ele vai crescer, meus irmãos, sem impedimento. Você não tem noção do tamanho que o reino dos céus tem. Você não tem noção do tamanho da obra do Senhor nesse mundo. Você pode ver igrejas, você pode ver paredes, você pode ver templos, você pode ver religiões, você pode ver sacerdotes, padres, pastores, você pode ver o que for dessas coisas. Mas o reino dos céus é muito maior do que todas essas coisas. E continua a crescer e continua a avançar, enquanto o mundo continua desprezando, achando que dessa semente não sairá nada, mas ele continua a crescer. Então, entrar no reino dos céus é fazer parte de algo que o mundo não considera, que o mundo acha que não tem valor nenhum.
O reino dos céus se revela para os que querem conhecê-lo. Mateus capítulo 13, o verso 33 diz assim: Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Fermento, em um outro ponto das Escrituras, o fermento é tratado por Jesus como algo ruim. Ele diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus era o pecado. O que é o fermento dos fariseus? É o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é uma falsa confiança nas obras religiosas. Se eu fizer algo religioso, eu alcançarei o favor de Deus. Se eu fizer algo religioso, eu me tornarei mais santo, eu me tornarei mais agradável a Deus. Isso é o legalismo, é uma confiança nas obras, disfarçada de religiosidade. Jesus, então, ele disse para os fariseus, ele disse para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento é assim, na hora que o fermento toca a massa, ele contamina a massa, porque na hora que o fermento toca a massa, ele vai levedar a massa, ele vai dar um crescimento à massa, ele vai fazer uma alteração química na massa. Onde o fermento tocar, vai alterar. Só que aqui Jesus está usando o exemplo do fermento de modo positivo. Ele está dizendo que o reino dos céus é como um fermento. Onde ele tocar, vai haver transformação. Onde ele tocar, haverá mudança. É inevitável. É por isso que Jesus disse: cuidado com os fermentos dos fariseus, porque confiar no que os fariseus confiam vai destruir a sua espiritualidade. Só que aqui Jesus está dizendo de modo positivo: se entregar para a ação do fermento, que é o reino dos céus, com certeza produzirá transformação na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua história. Não há como ter contato com o fermento de Deus e não haver mudança na vida. Por isso, meu querido irmão, se você não teve uma mudança do seu coração, você ainda não teve contato com o fermento do Senhor. Se você ainda não teve transformação na sua vida, se o seu interior não foi mudado, se você não lembra o dia em que suas opiniões mudaram completamente, em que sua vida tomou um rumo de 180 graus e mudou completamente, meu querido irmão, você ainda não foi alcançado pelo fermento que é o reino de Deus. Por isso que ele disse que o fermento o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha. E tudo mudou. É inevitável. Jesus, então, no verso 34, disse todas essas coisas às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O reino dos céus se torna claro para os que querem ouvir as coisas ocultas que Deus deseja revelar. Se você acha que receber a Cristo é apenas pegar um presente e acrescentar esse presente à tua vida e continuar andando do mesmo jeito, você não desembrulhou o presente. Você não entende o que é o reino dos céus. Receber a Cristo como Salvador não é apenas ter algo a mais na sua vida. Receber a Cristo como seu Salvador é ter aquilo que muda a tua vida, muda a tua estrutura, muda a tua base, redireciona quem você é. Não é possível ter um encontro com o Senhor sem haver transformação. Cristo não é mais uma atividade da tua agenda. Cristo não é mais um apetrecho para você dizer que é seu. Cristo é quem te possui. Cristo é quem te conquista. Cristo é quem te chama. Ele é quem te contamina com o fermento do reino de Deus.
Não há como você continuar andando pelo mesmo caminho depois de conhecer Jesus. Não há como você continuar com a mesma vida, com os mesmos desejos, com os mesmos amores, com os mesmos sonhos e com os mesmos planos, depois que a semente do reino de Deus é plantada e se torna grande na sua vida. Não é possível permanecer sendo a mesma pessoa, porque se isso acontece com você, você não é trigo, você é joio. E joio não dá fruto. Joio só serve para incomodar, atrapalhar, porque o joio foi plantado pelo diabo. Às vezes, irmãos, a gente está na igreja querendo caminhar, querendo servir, e tem pessoas que elas atrapalham. Elas servem para atrapalhar. Está todo mundo no espírito caminhando com alegria, mas tem o cara do contra, tem o cara chato, tem o cara que não quer se submeter àquilo que está acontecendo. Está todo mundo tão feliz, caminhando, aí vem o cara chato, porque ele não faz parte do reino. Ele foi posto para atrapalhar, ele foi posto para perverter, ele foi posto para manchar a imagem do evangelho. Porque esse cara lá fora tem um mau testemunho e as pessoas dizem: quem é esse cara? É membro da Batista da Graça. Quem é esse cara? Ah, ele é ovelha do pastor Lázaro. Poxa, ovelha? Desse jeito? Vixe, eu achei que a igreja era diferente. Porque esse é o alvo do joio: atrapalhar, destruir, queimar o testemunho do evangelho. Sabe por quê? Porque ele foi posto pelo diabo. Ele foi posto pelo inimigo. O reino dos céus só vai ter valor para aqueles que contemplarem a riqueza que ele é. Meu irmão, é impossível você ter um encontro com a riqueza que é o evangelho e achar que ele é igual a todas as outras coisas. Não é possível para um crente salvo em Cristo achar que a sua vida e as demais coisas da sua vida podem se comparar ao evangelho de Cristo. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque o que nós vemos a cada dia mais é a secularização da fé. Você sabe o que é a secularização? A secularização são pessoas que perdem a capacidade de enxergar a eternidade em suas vidas. Elas equiparam, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aqui não se compara a nenhum outro prédio. O que fazemos aqui não se compara a nenhuma outra atividade da tua vida, por mais importante que ela pareça ser. Não se compara. E se você não consegue ver isso, você é um cristão secular. Não estou dizendo que as paredes são santas, não estou dizendo que o lugar, não, estou dizendo que o que nós fazemos aqui tem peso eterno. O que nós fazemos aqui tem um alvo eterno. Então não equipare tocar na igreja com o teu emprego secular. Não equipare pregar com dar aula. Não equipare fazer alguma coisa aqui com vender. Não equipare, porque ninguém vende para alguém e depois de comprar a roupa que você vendeu, o cara vai sair dizendo: aceitei Jesus por comprar aquela roupa. Não! Por mais que eu me considere um pastor de teologia reformada, por mais que eu me considere, ou você me veja pregar e me considere assim, eu sei que toda vocação tem sim o seu lado espiritual. Devemos servir ao nosso próximo como servimos a Deus. Mas se Stefânio faz um colchão, não significa dizer que depois que fizer o colchão, o cara entrega a vida a Jesus porque comprou o colchão dele. Vamos ser inteligentes. Vamos ser sábios. Apesar de que ele pode fazer um colchão para a glória de Deus e servir a Deus, sim. Mas não significa que se ele, no lugar de fazer um colchão, for pregar, ele estará fazendo a mesma coisa. Não estará fazendo a mesma coisa. Não vamos diluir a riqueza do reino de Deus.
É por isso, meus irmãos, que você vê pessoas se convertendo e achando que a igreja é só mais uma atividade dela. Uma vez, um dos maiores problemas, irmãos, que nós temos hoje aqui, e a gente conversa muito com as lideranças, entre os líderes aqui, a gente tem uma reunião mensal e a gente conversa. Nós fizemos um levantamento. Sabe hoje, Batista da Graça, sabe qual é o maior problema da nossa igreja? Compromisso das pessoas que participam dos ministérios. Comprometimento é o maior problema dos membros da Igreja Batista da Graça, relatado pelos líderes dos ministérios. Os líderes parece que não podem mais contar com as pessoas, porque as pessoas têm agendas muito mais importantes. E as agendas delas são as mais diversas. Desde o cabelo, as unhas, até um passeio no shopping. E os líderes não podem mais contar com essas pessoas, porque elas vão comer hambúrguer com os amigos. E elas não podem servir a Deus. Elas não podem contribuir com a igreja. Por quê? Porque elas têm coisa mais importante para fazer. E aí você não pode contar com as pessoas. E isso no passado era diferente. Porque eu lembro que quando as pessoas serviam a Deus na igreja, não aqui só nessa, mas em outras também eu vejo as mesmas coisas, as pessoas se entregavam por aquilo. Mudavam as agendas delas por aquilo. Alteravam para servir a Deus. Mas hoje não acontece mais, porque o reino de Deus é apenas mais uma das coisas da minha agenda. Esse é um problema, irmãos. E o que me faz entender, sabe o que é? Não é que está havendo um avivamento. É que parece que o número de joio está aumentando mais do que o número de trigo. Sabe por quê? Porque eu não posso ler o que eu vou ler agora e achar que a palavra de Deus não vale mais. A gente tem orado, eu tenho orado muito pela vida de nosso irmão Eli, liderando os jovens, para a gente resgatar uma geração de jovens que amam o reino de Deus, que queimam pelo reino de Deus. Porque o reino de Deus, capítulo 13, o verso 44, diz assim. Não, verso 30 e... Desculpa, gente, que eu acho que eu me enrolei aqui. 44. Diz assim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem, desculpa, é o 44 até o 46. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é como um tesouro escondido, muito valioso. E que o homem que o achou, viu a tamanha riqueza que havia encontrado. Ele contemplou uma beleza que ele jamais havia visto naquela pérola. Uma riqueza que ele jamais teria naquele tesouro. E ele vendeu tudo o que ele tinha. Abriu mão de tudo que ele tinha para ficar com uma única coisa, o tesouro. Para ficar com uma única coisa, a pérola de grande valor. Então não me venha dizer que para você o reino de Deus é mais uma atividade da tua agenda. Porque se é isso, você ainda não viu o reino de Deus. Se o reino de Deus se dilui na tua agenda,
Você não sabe o que é o reino de Deus. Porque se você soubesse, você abriria mão, se necessário for, de tudo. De modo que a única coisa que permaneceria e que seria suficiente foi o tesouro que você achou. Quais são as coisas que você... Imagina que a parábola do tesouro mostra que esse homem achou um tesouro escondido. E era um tesouro que era incalculável. E que o fez abrir mão de tudo por aquele tesouro que ele achou. Abrir mão de coisas menores por coisas maiores não é burrice, não é fé, é inteligência. Você está entendendo a diferença? Abrir mão de tudo, dos teus pecados, dos teus sonhos, dos teus projetos pessoais e egoístas, abrir mão de tua agenda para servir a Deus, não é fé, é apenas capacidade de ver o que ninguém vê, é apenas inteligência. Porque a segunda parábola diz que o negociante de pérolas vivia negociando coisas. Quantas coisas você não negocia? Um namoro por um namoro, uma escola por um trabalho por um passeio, talvez um presente por um hambúrguer, uma ida no shopping, talvez por uma soneca. Tantas pérolas você negocia na sua vida, mas você nunca viu a pérola de grande valor. Porque no dia que você vê a pérola de grande valor, você vai ver que não há como negociar com ela, que ela é inegociável. Porque tentar atribuir qualquer valor a ela é não saber dimensioná-la. Tentar atribuir qualquer equivalente é não entender o valor que essa pérola tem. E esse homem entendeu que o único valor que essa pérola tinha era o valor de toda a sua alma, de toda a sua história, de toda a sua agenda, de toda a sua vida. É por isso que muita gente diz que Jesus é o presente que ele recebeu. Mas muitos não desembrulharam esse presente. Muitos não abriram a caixa para saber o que significa Jesus vir a esse mundo e pregar sobre o reino dos céus. Quando eu aqui me desdobro, fico suado, os diáconos vão ligar os ventiladores para ver se eu não caio duro no chão. Eu estou tentando desenhar diante dos teus olhos o valor desse reino. Porque eu tenho certeza, meu irmão, que se eu morrer de dizer para você e ficar gritando para você largar esse pecado que você tem, você não vai largar. Agora, se eu te mostrar algo muito melhor, eu tenho certeza, meu irmão, que isso que você está nas mãos não vai ter valor nenhum quando você olhar a pérola de grande valor. Quando você olhar o valor do reino de Deus. Quando você olhar a preciosidade que é o reino do Senhor. Abra os teus olhos para a verdade. Peça ao Senhor que Ele te faça ver. Por isso que eu disse que quando pessoas dizem assim, naquela época tinha pessoas que diziam assim, cara, você vai abrir mão do seu salário, você vai abrir mão do teu... Meu irmão, você não entende. Eu não estou sendo burro, eu não estou tendo uma mega fé, eu não estou sendo o pai da fé. Não, eu simplesmente estou vendo o que você não consegue. Que o reino dos céus é muito superior a qualquer outra coisa. Você não está conseguindo ver que o propósito que Deus tem para a minha vida, de sair de um lugar para ir para outro, não é uma bobagem, não é um salto de fé, é apenas inteligência, de enxergar o que as pessoas não enxergam, de ver o quanto o reino de Deus é precioso. Então, meu querido irmão, se você vê alguém abrindo mão de muita coisa pelo reino de Deus, não ache que essa pessoa é um herói da fé, não. Ele é bem-aventurado, porque Deus mostrou algo que talvez você ainda não viu. Então peça ao Senhor para ver. Peça ao Senhor para desembrulhar o presente que Cristo trouxe, que Cristo nos deu, de olhar o valor que é o reino do Senhor.
Não estou dizendo que você vai fazer feito São Francisco, que largou tudo e saiu pelado no meio da rua porque queria servir a Deus. Não, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas quando a tua agenda, o reino de Deus é apenas mais uma das atividades da tua mega agenda, então, meu irmão, você não sabe o que é o reino dos céus. Você continua sendo um negociante de pérolas, que acha que as pérolas do reino de Deus custam a mesma coisa. O reino dos céus nos traz a grande pesca. Verso 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia. E assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será, no fim dos tempos, os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele não está falando de obras, ele está falando de justificação. Quem são os justos? Os que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Quem são os que foram justificados pelo sangue do Cordeiro? Foram aqueles que reconheceram o seu pecado, que reconheceram a sua necessidade, reconheceram que sem o sangue do Cordeiro não seriam nada. E que pela fé clamaram para que esse sangue derramasse sobre eles, para se tornarem justos, não por suas obras, mas se tornassem justos por causa da obra da cruz. A cruz nos justifica. Nós vamos para o céu não por nossas obras. Isso é mentira. Isso é um engano que Satanás está colocando na tua vida. Se você acha que quando alguém, um crente verdadeiro, não estou falando de joio não, estou falando de trigo. Quando você acha que um trigo diz que vai para o céu, e você acha, está se achando, você não sabe o que você está dizendo. Pelo contrário, ele está se humilhando. Porque quem se acha é você. Você que se acha. Porque você acha que vai ter um lugarzinho no céu para as tuas boas obras. E não há. Porque a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há um que busque a Deus. Todos se perderam. E por isso que dizer que vai para o céu por causa de Cristo é um reconhecimento de incompetência. É um reconhecimento de incapacidade. Eu sou um inútil. Eu sou um incompetente. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou um miserável pecador. Mereço a condenação eterna por causa do meu pecado. Mas Cristo na cruz derramou seu sangue por pecadores como eu. E por causa desse sangue, eu não serei mais condenado. Porque eu creio que a obra dele foi perfeita, não a minha, mas a dele. E no dia, quando a rede for lançada, eu serei o peixe justo. Não por minha justiça, mas por causa da justiça da cruz. É por isso que o reino dos céus é desprezado. Pode ter certeza, o inferno vai estar cheio de pessoas que se achavam merecedoras do céu, enquanto o céu vai estar cheio de pessoas que sabem que mereciam o inferno, mas que há tempo reconheceram a necessidade da salvação. Meu irmão, você quer desembrulhar esse presente na sua vida? Ou você quer conhecer o valor desse reino e viver por ele, mesmo que ele seja um simples grão de mostarda, mesmo que esse reino esteja cheio de falsos cidadãos, plantados pelo diabo no meio do povo de Deus? Você quer deixar esse reino agir como fermento para transformar o teu coração? Você quer ter seus olhos abertos para encontrar o grande tesouro e contemplar a beleza da pérola de grande valor? Você quer pertencer ao Senhor e no fim cair na rede da graça, compreendendo que o que você tirou de velho do seu coração, Deus te mostrou algo novo na sua vida.
É por isso que eu quero fechar aqui com o verso 51. Quando Jesus diz, os 51 e 52. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: sim, sim, nós entendemos. Então Jesus disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ele sabe distinguir o que é bom do que é ruim, o que é velho na sua vida do que é novo. Se você faz parte do reino dos céus, você sabe o que há de ruim no seu coração. E você sabe o que há de bom do que Deus já fez. Você não carrega nenhum mérito nisso, e você sabe disso. Você não carrega nenhum orgulho disso, e você sabe disso. Porque você sabe o que há de velho, um homem perverso. E você sabe o que há de novo, Cristo em você. Jesus é o presente do Natal. Mas não é apenas receber esse presente. Você precisa desembrulhar o reino dos céus em seu coração. Porque se você não fizer isso, você pode, de modo muito tarde, descobrir que você era apenas um joio no meio do trigo. E não quero descobrir tarde demais. Se você, diante dessa mensagem, isso mexeu o teu coração, arrependa-se hoje. Arrependa-se agora. Entregue sua vida ao Senhor e diga: Senhor, me faz ver a pérola de grande valor. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, diga assim: Senhor, eu não quero ser um joio no meio do trigo, Senhor. Eu não quero ser um membro no hall de membros da igreja, mas não ser salvo. Não. Se você também está aqui como crente e secularizou teu coração, peça para o Senhor mostrar o valor do reino, a beleza do reino, a grandeza da pérola. Porque eu tenho certeza, meu irmão, que depois que você contemplar como Deus é bom, como Ele é sábio, eu tenho certeza que nada mais na tua vida vai se comportar como se o reino de Deus fosse mais uma das coisas da tua agenda semanal.